E agora vamos ao nosso quadro Bate-Bola. E para falar de Paulistão e do Grêmio Catanduvense, recebo aqui mais uma vez nosso comentarista César Ferreira. Boa noite, César. Boa noite, Elaine, e boa noite a todos. Vamos começar falando aí do Paulistão Série A. Corinthians empatou com o Mojimirim e não está numa fase boa. Vamos dar uma olhadinha nos gols. Teve algumas oportunidades no começo do jogo, né? Aí já é o gol do Mirita, um zagueiro, falha da zaga, subiu sozinho. Aí já é o gol do Corinthians, o gol do Mirita, só que contra, né? Mirita fez os dois, fez então. Fez os dois gols e ainda conseguiu ser expulso no final do jogo. Aos 43, 44 segundos do tempo, ele foi expulso. Quer dizer, foi o destaque da partida. E o destaque também foi a camisa do Corinthians, né? Que jogou de amarelo, por causa da seleção brasileira. Mas o Corinthians começou a jogar bem, mas começa a jogar bem. Sempre depois parece que dá um apagão. Cai, não jogou bem não, de novo não jogou bem. Tomou esse gol na falha da zaga. Eu acho que a falha é muito grande do Paulo André. O Gil e o Paulo André foram os destaques do ano passado, mas esse ano estamos deixando a desejar ainda. Muitas falhas, né, de cruzamento, não pode acontecer isso. E geralmente você tem que marcar o jogador. O time do Corinthians está marcando a bola, então quer adivinhar. E quando quer adivinhar, toma esses gols bobos aí. O gol foi um gol contra, do Mirita. Aí no segundo tempo melhorou um pouco, porque o Mano colocou o Danilo e colocou o Guerreiro. Então o time jogou um pouco melhor, mas teve chance com o Guerreiro de cabeça, o próprio Romarinho também. Eu acho que tem que treinar bastante, principalmente o Romarinho, as finalizações que está devendo. Todo jogo que a gente vê do Corinthians tem chance de fazer gol, cai na perna esquerda dele e não está conseguindo fazer o gol. Mas eu acho que essa reformulação que teve o Corinthians agora veio tarde. Uma reformulação dessa tem que sair um projeto antes de começar o próximo campeonato. Mas começou tudo errado, né? Tirando o Tite, sem ninguém, os torcedores, a diretoria queria isso. Colocou o Mano apostou, mas não deu certo. Pode ver que emprestou o Pato, emprestou o Douglas para o Vasco. E eu acredito que vai sair mais jogadores. Eles não estão falando, mas estão querendo dispensar o Sheik também. O Sheik fala que é o rei da noite. Então corre durante os jogos, mas está levando os jogadores para a noite. Isso a diretoria já está a par disso. Então não vai ser surpresa nenhuma se o Sheik daqui a pouco sair do Corinthians. César, a gente estava comentando aqui, a gente já está na 7ª rodada. Estamos quase na metade dessa primeira fase do Paulistão. O Corinthians está em último lugar do grupo dele. Não é hora de começar a reação para não ficar tarde? Passando da hora, né? 7ª rodada, então praticamente já está metade do campeonato. É lógico, tem equipes ainda bem abaixo do Corinthians, porque cai geralmente os 4 últimos no geral. Então, e vai ter um domingo que vem, né? Porque no meio da semana agora tem rodada da Libertadores, só que é uma Libertadores para os paulistas sem graça, que não tem ninguém que vai participar da Libertadores. Então tem um clássico, né? O Corinthians pega o Palmeiras, que é um do seu maior rival, e o Palmeiras bem e o Corinthians mal. Então todo mundo está falando que é um jogo que o Corinthians vai reagir nesse momento, mas é difícil. Então é um jogo clássico que não tem favorito. Antigamente a gente falava isso, né? Não tem favorito, mas eu acho que o Palmeiras está um pouco acima do Corinthians e o favoritismo é lógico que vai ser para o Palmeiras. Já que você falou em Palmeiras, César, vamos ver aí o jogo Palmeiras e Audax. O Verdão não perdeu, mas também não ganhou. 100% na competição, sem nenhuma derrota, empatou pela primeira vez no Paulistão. Vamos dar uma olhadinha. Jogou muito bem o Audax também. Aí já é o gol do Denilson, o gol do Audax. Ele pegou ali uma bola que passou no meio da área, bateu muito bem na saída do goleiro. Aí já é o gol do Mendieta, pegou rebote. Isso é aos 30 praticamente do segundo tempo. E depois desse lance aí teve um pênalti a favor do Palmeiras. E o Allan Kardec bateu e errou. Mas o jogo em si,
o aproveitamento de 100%, eu acho que já foi embora, né? Jogou 6 partidas, não é porque o empate... Ele continua invicto, mas não tem mais 100% dos pontos, né, César? Mas está no caminho certo, o Palmeiras está jogando bem, tá? Eu acho que está com um elenco muito bem montado, e além de estar muito bem montado, a estreia, eu acho que do Bruno César, já estreia agora no próximo domingo contra o Corinthians, que é um ex-jogador do Corinthians. Então eu acho que a zaga do Palmeiras está bem firme ali com o Lúcio. O meio de campo do Palmeiras está se dando bem, apesar que deixou um pouco a desejar nesse jogo. O Wesley não jogou tão bem, errou muito passe, mas ele tem crédito, vem jogando muito bem nas partidas anteriores. E o Valdívia, né, que faz a diferença. Como eu disse aqui desde o começo do ano, agora a Copa do Mundo aí, o Valdívia quer participar da Copa do Mundo aqui pro Chile, aqui no Brasil, então está jogando muito bem, está enfiando muito bem as bolas. Então o Palmeiras vai dar trabalho por quê? Agora com o Bruno César entrando nesse meio de campo, o Elis jogando bem também. Então quem tem que ganhar com isso é o torcedor palmeirense. César, então agora a gente vai falar do São Paulo, que ele acabou perdendo da Ponte Preta. Vamos dar uma olhadinha nos gols. O São Paulo não jogou tão bem, não. O São Paulo ainda não conseguiu sair daquela crise que vem desde o fim do ano passado, né, César? Saiu o Silvinho, que marcou, né? E já é o gol de empate do Rogério Ceni, fazendo o gol de empate 1-1. Aí já é o gol do Alemão, o Alemão que passou aqui no Grêmio Catanduvense há 2 anos atrás, né? Jogou no Santos, estava na Itália, jogou aqui no nosso Grêmio Catanduvense. O Muricy está bem bravo com o time, porque o time está altos e baixos. Não encontrou ainda a maneira de jogar o Muricy. Ele está muito bravo com o Ganso, porque o Ganso é um meia que está deixando um pouco a desejar, porque o Ganso está tocando muito do lado e o Muricy que ele entre dentro mais da área para fazer o gol. Ele é um meia habilidoso que joga solto, né? Então tem os volantes para marcar e ele não está dando o resultado. Um jogo muito truncado no meio campo. O que eu disse, o São Paulo vai ter altos e baixos durante o campeonato. Até o Muricy encontrar uma forma legal do São Paulo jogar, porque não encontrou essa forma ainda não. César, a gente sempre fala aqui dos maiores times de São Paulo, então Santos, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. A gente não falou do Santos hoje, porque o jogo dessa rodada dele ainda vai acontecer essa semana, né? Isso, joga na terça-feira. O campeonato, na realidade, começou aqui em Catanduva, né? Teve o jogo do Ituano, o jogo foi aqui, o jogo do Ituano e o Oeste. O Ituano ganhou de 2-1 do Oeste, né? Que foi na última sexta-feira. Isso, na sexta-feira um público de 32 pessoas só, né? Bem pequeno para ser um jogo de primeira divisão, né, César? De primeira divisão, ninguém acho que ficou na história aí. Então começou na sexta-feira, teve rodada no sábado, teve rodada ontem no domingo e agora o Santos joga nessa terça-feira contra o Comercial em Santos, na Vila Belmiro. E agora a gente vai falar do Grêmio Catanduvense. Depois de tentar aí, o Grêmio conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Paulista Série A2 no último sábado. Perdão, no último domingo, César? Isso, no sábado. O jogo foi sábado à tarde, às 5 horas. Isso. Jogando contra o Rio Branco, o Grêmio ganhou de 1-0. O nosso repórter Maurício Ferreira fez uma matéria e a gente vai conferir. Para pouco mais de 200 torcedores aqui no estádio Silvio Salles, o Grêmio Catanduvense teve a sua primeira vitória no Campeonato Paulista da Série A2. Contra o time do Rio Branco, considerado um dos mais fortes do campeonato, o Grêmio Catanduvense fez o único gol da vitória ainda no primeiro tempo com o atacante Fabinho. Voltamos a jogar jogamos igual o Marília, só que o gol saiu. E aí é diferente, e você na frente, hoje em dia depois que você faz um gol fica mais fácil para você administrar, isso que aconteceu, o gol saiu e a gente acabou administrando o jogo até o final. O próximo jogo da equipe do Grêmio Catanduvense acontece na quarta-feira, fora de casa, às 4 horas da tarde contra o time do São José, o último colocado da Série A2 do Campeonato Paulista. Do jeito que nós jogamos em Osasco, com os 30 minutos que nós jogamos com Marília, é assim que nós vamos contra São José, tentando buscar os 3 pontos para a gente ir distanciando dessa zona de rebaixamento. Depois da demissão do treinador Jorge Saran, o preparador de goleiros Deião assumiu como treinador interino. Com a vitória, a equipe e a diretoria ainda não descartam a possibilidade de que Deião continue no comando do Grêmio Catanduvense. Isso pode dar continuidade. Uma coisa é certa, o grupo está fechado com o presidente, com o Deião.
Eu não sei o que pode acontecer a semana, mas por mim um voto de confiança para o Daião, a confiança que o grupo mostrou para ele. A diretoria confirmou que até o momento ainda não foi conversado e nem negociado com algum outro treinador do futebol paulista. O Grêmio não ligou para nenhum treinador até agora. Vários treinadores ligaram aí para o presidente, tudo mais. O que foi passado que só a partir de segunda-feira ia pensar num treinador. César, a gente viu aí o Maurício Ferreira e o Wagner Violim dando algumas informações. O Daião assumiu interinamente. Você acha que o Grêmio deve confiar nele? Primeiro jogo já teve uma vitória. É bom ter essas mudanças, né? É lógico, às vezes é injusto a gente falar do treinador do Jorge, né? Sarão que saiu, mas houve uma mudança porque já tem uns exemplos. Quando o Grêmio estava na primeira divisão, nós disputamos praticamente o campeonato inteirinho com o mesmo treinador. Não houve essa mudança, houve cobrança, né? Se tivesse mudado, não teria caído. Então, praticamente já estamos na sexta rodada. Então, tem que houver, a diretoria fez o certo. Houve a mudança. O Daião é um prata da casa, né? Que já foi jogador profissional, é treinador de goleiro. Vamos torcer para que dê certo, porque ele está aí desde o começo do campeonato. Na pré-temporada também, conhece jogadores, já tem uma afinidade a mais com os jogadores, né? Tem uma liberdade do treinador conversar com o jogador e o jogador conversar com o treinador, porque às vezes não tem essa liberdade, o jogador quer ter essa liberdade para conversar com o treinador, tem treinador que não aceita isso. Então é um garoto humilde também, então praticamente começando agora, e eu acho que é justo dar essa oportunidade para ele. E o jogo em si, o Fabinho fez o gol, né? Aos 27 do primeiro tempo. Aí o Rio Branco foi para cima, deu uma pressão, mas o Grêmio soube segurar o resultado. O Grêmio às vezes começa bem a partida e depois parece dar um apagão. Isso foi no primeiro jogo contra o Osasco, eu vi o jogo contra o Marília também, foi a mesma coisa, contra o Capivariana. Aí o jogo contra a Ferroviária lá, jogou bem, depois caiu uma forte chuva lá, o time não voltou naquele apagão. Então vamos torcer agora para o Daião dar uma continuidade, né, nessa equipe aí. Vai ser um jogo contra o São José, fora de casa. Então vão aproveitar a oportunidade, né? Porque a equipe lá está em último lugar, que tem uma equipe fraca. Então tem que estar ciente assim, jogar com respeito ao adversário, não é porque está na última colocação não. Mas tem que ir para cima e torcer para ter um bom resultado. O que eu sempre falo aqui, o mau resultado é o empate. Então não deu para ganhar, que empate, ganhou, empatou com o São José, está muito bom também. Porque já soma um pontinho aí na tabela, né, César? Sim, né? Porque no futebol não tem um se. Se tivessem empatado contra o Marília, que o Capivariano, já não estaríamos, porque nós estamos em 17º na colocação. Então esses 2 pontinhos que nós perdemos dentro de casa aí... Já dava uma respirada, saía dessa área nós perigosa. Nós estávamos praticamente aí em 15º, 14º. Vamos torcer para o Grêmio Catanduvense vencer. Muito obrigado pela participação, César. E o Novo Jornal fica por aqui. Uma ótima noite e até amanhã.